Olá, tudo bem? Como vão vocês? Saudações a todos. Nessa nossa caminhada de estudar história contemporânea, mundo atual, geopolítica, eu adoro. Espero que vocês gostem também. Então a gente já vem caminhando já há algum tempo, falando sobre o mundo do pós-guerra, a bipolarização, a ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a gente falou muito dos Estados Unidos, né? Tivemos vários encontros falando sobre os Estados Unidos, a Europa Ocidental. Agora é a hora da gente dar uma migrada e olhar o outro lado, por trás da cortina de ferro, como é que estava a Rússia, a União Soviética, como é que estava a China e etc, né? Todo mundo do chamado mundo comunista, da parte oriental do planeta durante a bipolarização. Então vamos começar falando um pouco da Rússia. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Rapaz, forte isso, viu? Eu me lembro. Eu lembro que para uma boa parte de nós, aquilo ali representava o fim de uma era. E representou o fim de uma era. O fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. E na nossa cabeça, era a vitória dos Estados Unidos. Ou seja, a bipolarização gerou a vitória, né, dos Estados Unidos e o mundo ia viver um mundo unipolar. A gente estava enganado, né? A gente sabe que o mundo que se abriu pós-Guerra Fria foi um mundo multipolar. Para a gente entender o que aconteceu lá nesse Natal de 1991, tão inesquecível, eu queria com vocês fazer um resgate histórico e entender um pouco como é que a Rússia virou socialista, como é que a Rússia socialista virou União Soviética, quer dizer, foi incorporada à União Soviética, para até a gente chegar nos tempos atuais e entender o que foi que aconteceu naquele Natal de 1991. Queria lembrar vocês que a Rússia era um país recém-saído de uma estrutura agrária, recém-saído do sistema feudal,
questão agrária era bem complicada. Você tinha em torno de 95% da população era de camponeses e ainda submetidos aos grandes latifundiários, esmagados por um processo, né, muito forte de levada do capitalismo para o campo, que oprimiu muito esses camponeses recém-saídos do feudalismo. Se a situação no campo era ruim, lembrar também que a situação nas cidades era muito ruim. Nós tínhamos operários que estavam nascendo ainda na experiência da Revolução Industrial Russa, chamada Revolução Tardia, ou seja, não havia dado tempo dos operários russos conquistarem aquilo que os operários, por exemplo, da Inglaterra, da França, da Alemanha já tinham conquistado. 100 anos de Revolução Industrial. No caso da Rússia, a Revolução estava começando. Consequentemente, as condições de vida eram péssimas, miséria do proletariado, exploração, ausência de sindicatos organizados. E para completar, nós tínhamos uma situação política também muito grave. A Rússia vivia ainda uma estrutura absolutista que nós chamamos aí de czarismo, que vem de czar, César. Imagine vocês, um modelo absolutista, autocrático, violento, opressor, e ainda por cima o czar, o Nicolau II da dinastia dos Romanov, ainda tinha consigo a polícia política, a Okhrana, uma espécie de órgão repressor. Junte tudo isso, você vai entender porque que a Rússia ela era um laboratório da revolução, guardava as condições para que lá explodisse um processo revolucionário. Até os partidos políticos refletiam isso. Nós tínhamos o Partido Anarquista, chamados nihilistas, que defendiam uma sociedade acéfala, sem comando, e eram bem assim duros, né? Vou chamar a palavra radical não, porque ela tem um significado ideológico, né? Mas eles eram extremamente convictos dos seus princípios e usavam inclusive da violência, de atos de sabotagem, terrorismo para levar adiante seu projeto. O Partido Cadete, bem nos moldes dos partidos liberais, representativos daquele período do final do século XIX, como a gente tinha o PLR no Brasil, né, por exemplo. Então nós tínhamos o Partido Cadete, que era um partido burguês que defendia um modelo constitucional liberal parlamentarista. E o partido que mais interessa a gente, que era o Partido Social Democrata, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido que era baseado no marxismo, no socialismo científico marxista, eles defendiam o estabelecimento de uma sociedade planificada e eram divididos em bolcheviques e mencheviques, palavra que está voltando aí à tona, né, nessas discussões políticas no mundo, no Brasil. Vamos lembrar qual é a diferença? De um lado, nós tínhamos o grupo dos bolcheviques ou bolchevistas. Esses bolcheviques ou bolchevistas eram liderados por Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, e eles eram revolucionários. Ou seja, eles defendiam a transição deste modelo czarista imediatamente para uma sociedade planificada, a ausência de classes sociais, né, propriedade coletiva dos meios de produção, e defendiam a aliança entre camponeses e operários para que se pudesse alcançar essa sociedade planificada. Esses eram os bolcheviques, liderados aí por essa figura conhecidíssima, né, lendária na história do socialismo do século XX, que é o Lenin. E do outro lado estavam os mencheviques ou menchevistas. Esses mencheviques ou menchevistas, eles eram evolucionários. Liderados por um homem chamado Martov, eles defendiam uma aliança temporária com a burguesia, camponeses e operários aliados com a burguesia, para que se garantir a vitória contra as forças conservadoras e depois se implantaria o socialismo. Então, bolcheviques, que em russo quer dizer minoria, e bolcheviques, que em russo quer dizer maioria, lutavam dentro de interpretações diferentes sobre como se estabelecer o regime socialista. Essa era a grande diferença entre esses dois grupos. Mas vamos dar uma pausa aqui nessa visão da Rússia pré-revolucionária para contar uma coisa para vocês. Embora a Rússia fosse um país atrasado, começando sua revolução industrial, semicamponês, recém-saído dos laços de servidão feudal, eles tinham um sonho. O sonho de se transformar em uma potência. E para ser uma potência, naquele momento, revolução industrial, áreas de influência, era preciso dominar territórios. Esses interesses expansionistas da Rússia se bateram de frente com o Japão, pelo domínio da região rica, né, rica em termos de recursos naturais, né, de carvão mineral, da região da Manchúria.
Isso acabou colocando russos e japoneses em guerra, uma guerra conhecida como Guerra Russo-Nipônica ou Russo-Japonesa. Essa guerra colocou os dois países em contradição. Entre 1904 e 1905, esse conflito imperialista entre Rússia e Japão criou as condições para uma nova visão histórica dentro do território russo. Isso acabou levando a uma revolta grande da população, o morticínio de russos, os japoneses altamente sofisticados, com armas de repetição, veículos blindados, e os russos ainda usando sistemas de cavalaria típicos das guerras lá contra Napoleão, cara. Então isso acabou levando a um morticínio muito grande. Há historiadores que dizem de que para cada japonês que morria, morriam 10 russos. E isso acabou levando à revolta da população. E essa revolta levou ao que a gente chama de Domingo Sangrento. Olha que interessante, né? Um grupo, vocês estão lendo aqui, tá? Eu tô lendo aqui, mas eu faço de conta que eu tô pra cá, vai ficar massa, charmoso. Um massacre aconteceu em janeiro de 1905, em São Petersburgo. Manifestantes pacíficos, tá vendo? Marcharam até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição pacífica ao Nicolau II, acabar com a guerra, readmitir trabalhadores que foram demitidos. Acabaram baleados pelos cossacos, pelos soldados da guarda imperial do czar, e isso desencadeou o início de um grande conflito. A chamada Revolução de 1905. Não é a Revolução Russa ainda, tá? É uma Revolução de 1905. Essa Revolução de 1905, vai ser o primeiro ensaio para a Revolução de 1917. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra depois, continuando, hein? Entendendo a Rússia do século XX para entender a Rússia do século XXI. Valeu, um abraço.